Tá pegando perfeito, tá cá. Tá jóia? Beleza. Bom, boa noite a todos, aos nossos irmãos encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que comparecem, né, hoje para mais uma vez conversarmos, né, sobre a nossa tão maravilhosa doutrina espírita no vertente que é a nossa maravilhosa Umbanda, né? A religião que professamos, religião que acreditamos e a religião que nos traz o lenitivo. Eu costumo dizer sempre isso, né? Tanto para as nossas dores físicas quanto para as nossas dores espirituais. E hoje eu trago, né, um pouquinho sobre as 7 linhas da Umbanda. Acredito, né, que os nossos irmãos já tenham ouvido falar, né, sobre as 7 linhas. O que são essas 7 linhas, né? O que elas significam? E toda vez, né, que eu estudo, que eu pesquiso, a gente, por mais que a gente leia, por mais que a gente, né, tenha algum conhecimento, a gente acaba sempre aprendendo algo mais, sempre vendo alguma coisa que a gente não viu. E as 7 linhas da Umbanda, ela é um assunto muito extenso, né, um assunto grandioso. Então, o que eu trouxe aqui, eu costumo dizer assim, que é a pontinha do iceberg para a gente começar, né, a se encantar e a entender da nossa Umbanda tão maravilhosa. Uma coisa que eu esqueci. Perdão, isso aqui passa. Ai, me mostra aí. Só clicar. Ah, tá. Tá ótimo. Para cá, né? Tá. Então. Eu só atrapalhar um pouquinho. Não, de forma alguma. Você nunca atrapalha. Não, é só o seguinte. Como tem gente nova, pelo menos para mim, eu só passar um pouquinho que a gente fala alguma coisa do Umbanda. Só no vídeo da cá, Ah, sim. que ela fala um pouco da Umbanda, porque a gente procura desmistificar. Aqui é uma casa, vamos dizer, praticamente kardecista, mas a maior parte dos médicos são médicos de Umbanda. Então nós não vemos diferença entre o espírita de Umbanda e o kardecista. Eles têm lá a diferença deles e cada irmão, eles estão também, como nós, em processo de evolução. Hoje, como antigamente chamava algum, por exemplo, vovô Benedito, a gente chamava de pai Benedito. Hoje a gente chama de irmão Benedito. Eles também vão multiplicando, vão crescendo, evoluindo espiritualmente. Então, às vezes a pessoa vai cheguei lá para uma casa kardecista, está falando de Umbanda, não é isso? A Carmen, ela é uma irmã que vem aqui e para falar de Umbanda. Tá? É justamente para ajudar a desmistificar, tá? esse mau olhar que as pessoas têm com a Umbanda. Tá bom? Eu te agradeço muito, Silvio, porque realmente a gente vem desmistificar, né? Porque muito é falado sobre a Umbanda, né? Muito é escrito sobre a Umbanda e, infelizmente, né, é uma religião que começou há muitos anos atrás, é uma religião brasileira, né? Ela começou aqui no Brasil, através do nosso querido irmão Zéfiro Moraes, e até hoje ela ainda é uma religião com muito preconceito, né? Preconceito, né? As pessoas não conhecem, não sabem, mas mesmo assim faz aquele preconceito do que seria, do que eu não sei, mas do que eu escuto falar, né? Do que às vezes isso aí até outros irmãos dentro da própria Umbanda, né? Nós conversamos muito em grupos sobre isso, que os próprios irmãos, né? Alguns irmãos que ainda estão em processo de evolução, que ainda estão aqui nessa terra, né? Que vieram para evoluir, através deles ainda também passam uma mensagem deturpada, né? Se você for na internet, você vai no YouTube, você vai no Instagram, muitas vezes você vê alguma coisa ali que se intitula da Umbanda, mas que na verdade não é da Umbanda, né? É uma outra coisa que para mim não é Umbanda, né? Porque a Umbanda é uma religião séria, é uma religião de caridade, de amor, e o que a gente vê às vezes não é nada disso. Então a gente vem desmistificar, trazer realmente o que é Umbanda, o que a gente conhece da Umbanda, né? E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as 7 linhas, né? Primeiro eu trouxe aqui sobre a simbologia do número 7. Por que o número 7? Por que 7 linhas? Acredito que vocês também já tenham ouvido falar, né? Caboclo das 7 encruzilhadas, né? Exu
7, né? A pombagira, 7 chakras, 7 saias. Então, assim, o número 7, ele tem uma simbologia para todas as religiões, né? E inclusive para a Umbanda também. Ficou um pouquinho pequenininho ali, mas eu vou ler aqui, ó, a simbologia do número 7. O 7 é um número místico, né? O 7 é um número místico. Você consegue aumentar um pouquinho? Acho que tem que diminuir um pouquinho. Mas dá pra gente ler aqui. Deixa eu só descer aqui. Agora ficou legal. O 7 é um número místico. Ele conecta o mundo físico com o transcendental. Então, ele conecta o mundo físico com o mundo espiritual, né? Por quê? 7 são os dias da semana. 7 são as notas musicais. 7 são as cores do arco-íris. 7 são os principais chakras que todos nós temos, né? 7 são os princípios herméticos. 7 dias dura cada ciclo lunar. No tarô, o 7 representa a carta do carro, que indica direção, vitória e evolução. E também, ali embaixo, né? O 7 é totalidade e perfeição. Então, totalidade e perfeição são atribuídos ao número 7 na Bíblia. Em 7 dias fez Deus o mundo. Isso está na Gênesis, né? 22. Então, quando a gente fala, né, 7 linhas da Umbanda, a gente está falando de Umbanda, não tem nada a ver com outra religião. Não, tem tudo a ver com outra religião. Deus fez o mundo em 7 dias. E na máxima de Cristo, né, a gente traz para o Novo Testamento, na máxima de Cristo. Como devemos perdoar? Quanto devemos perdoar o nosso irmão? 70 vezes 7. Então, o 7 realmente ele tem essa simbologia da perfeição, né? O número 7 na Umbanda é um número cabalístico, é o número dos orixás maiores. Significa o número do poder mágico na sua plenitude e representa a evolução e o progresso do tempo. Então, quando a gente fala, né, na Umbanda, quando a gente começa a estudar, quando a gente adentra, né, para a casa espírita, para a casa umbandista, quando a gente vai procurar os seus fundamentos, e é uma coisa muito interessante, né, enquanto eu fazia aqui várias palestras de kardecismo, né, eu sempre falava, gente, existe uma literatura muito vasta sobre o espiritismo, sobre o kardecismo, e é uma literatura muito bonita, né, que a gente deveria conhecer. E na Umbanda não é diferente. Existe uma literatura muito séria, uma literatura também muito bonita. Então, para aqueles que estão adentrando na Umbanda, ou mesmo para aqueles que querem conhecer, existe toda uma gama de livros e de autores sérios, né, onde eles vão estudar todas essas minúcias, e principalmente os orixás, né? Por que 7 orixás? A gente vai estar olhando aqui. Orixás maiores, né? Não existe só 7 orixás, mas são os orixás maiores. Por quê? Porque os orixás são a força da natureza. Quando a gente fala na religião, quando a gente fala na Umbanda, a gente fala na natureza. Por quê? Porque a grande maioria, se não todos os orixás, eles são intrinsecamente, né, ligados à natureza, ao céu, à terra, ao mar, à água, aos rios, às plantas, às árvores, às folhas, às ervas, né? Então, são intimamente ligados com a natureza, são forças da natureza. Dentro da Umbanda, existe uma organização em que espíritos e entidades trabalham por um bem comum, seguindo um orixá, que atua como uma espécie de chefe. Cada linha tem uma vibração e existe para um propósito, que sustenta e influencia a vida de todos os seres. Então, quando a gente fala em um orixá, né, isso é uma coisa que tem que ficar muito claro, quando a gente fala em um orixá, junto a esse orixá, trabalha-se uma falange de espíritos. Uma falange. O que é essa falange? Um grupo de espíritos que trabalha com esse orixá,
né? O orixá ele não trabalha sozinho. E existe uma vertente da própria Umbanda que fala que o orixá, quando você fala o orixá, ele não é uma presença física, e ele é uma presença espiritual, ele é uma energia espiritual. E por ser uma energia, e uma energia tão fluídica, né? Uma energia tão maravilhosa, uma energia uma energia tão positiva, o que acontece? Ele não vem para trabalhar com o médium, o orixá em si. Quem vem para trabalhar no médium é o quê? É a falange do orixá. São os espíritos de luz, né? Espíritos em evolução, como nós, né? Que muitas vezes já estiveram na Terra igual nós estamos aqui hoje, que na sua evolução eles vêm trabalhar com aquele orixá. Então, às vezes, isso é uma coisa muito interessante, que nós estudamos bastante isso, quando nós estamos, né, no centro espírita, e aí que o trabalho, né, ele vai trabalhar para a falange de Ogum, ele vai trabalhar para Oxóssi, ele vai trabalhar para Oxum, canta um ponto, ou o pai de santo e a mãe de santo, percebe que aquele trabalho ali tem que ter uma energia de Iemanjá, tem que ter uma energia, né, de Omulu, tem que ter uma energia de Nanã. O que faz? Toca-se o ponto, canta-se, e aí vem para o médium, né? O médium, ele entra em transe e ele, como a gente fala, recebe, né, esse espírito de luz para trabalhar. Então, vamos dizer, cantou lá para Oxóssi, a energia precisa dos caboclos, é da natureza, então vamos cantar para Oxóssi, e aí o médium ele incorpora. Para quem não entende, para quem está chegando, para o leigo, né, o que ele imagina? Nossa, o orixá Oxóssi, ele veio e o médium recebeu o orixá Oxóssi. Jamais, nunca. Até porque nós não teríamos condições de receber tamanha energia, tamanho espírito de luz. Seria humanamente impossível, né, que qualquer médium encarnado pudesse receber esse espírito. Mas se não é Oxóssi, Carme, quem é? É um trabalhador da falange de Oxóssi. É um espírito de luz que comunga da falange de Oxóssi. Então, ele vem para trabalhar na energia de Oxóssi. E ele trabalha. Assim como os preto velhos, né? Assim como as crianças. E assim também na linha da esquerda, que a gente não vai falar hoje, mas existe também a linha da esquerda, que são dos nossos Exus, das nossas pombagiras, dos nossos malandros, né? Ninguém recebe, por exemplo, um Exu capa preta, que é uma entidade de luz. Como assim uma entidade de luz? Eu ainda vou ter oportunidade de falar sobre Exu aqui e vocês vão ver que é uma entidade de muita luz, não é de luz, é de muita luz. Mas ninguém vai receber o Exu capa preta, enquanto a sua essência de Exu. Vão receber quem? A falange, um trabalhador da falange do senhor capa preta. Então, é isso que fala aqui, né? É um orixá e ele é como se fosse um chefe, né? É aquele chefe que ele está ali para coordenar todos os trabalhos, né? E através dele existe toda uma linha de falange, né? Toda uma falange, que a gente fala que são os falangeiros, né? Que vai trabalhar naquela linha ali. Então, quando vocês tiverem oportunidade, na própria casa, né? Às vezes, é um caboclo, realmente, um caboclo sim, mas um Oxóssi, Ogum, né? Senhor Ogum, Senhor Oxum, o espírito, enquanto espírito de orixá, não, mas a falange que trabalha e com uma força tão grandiosa quanto a do orixá, até porque eles trabalham sobre as ordens dele. Pois não, Silvio? Até para mim entender. Por exemplo, quando a gente fala do Oxóssi, por exemplo, o exemplo que a gente tem, por exemplo, é o caboclo arranca-toco, caboclo de isso, entendeu? Caboclo rompe-mato. Estou usando esse como exemplo, não é também para os outros. Isso. Tá? É só para a gente ter uma ideia. Falou que é Oxóssi e veio com outro nome. É isso aí. O outro nome veio da falange de Oxóssi, no acaso que veio. Caboclo arranca-toco, caboclo sente flecha, entendeu? A gente vai ter a oportunidade de ver aqui,
porque as 7 linhas, ela fala disso. Quem trabalha nessas 7 linhas, né, para a gente poder entender. Então, ó, as 7 irradiações dão origem a 7 essências, que dão origem a 7 elementos, que dão origem a 7 tipos de matéria ou energias. Essências, o que são as essências, né? Cristalina, mineral, vegetal, ígnea, eólica, telúrica e aquática. É como eu falei, são as essências dos elementos da natureza. O céu, a terra, a água, né? O ar. Como essas essências são irradiações essenciais que penetram no nosso mental e espalham-se pelo nosso ser imortal, estimulando-nos de dentro para fora, ativando nossos sentimentos virtuosos. Importantíssimo lembrar, né, que eu sempre gosto de falar isso, da nossa imortalidade. Todos nós sabemos que somos espíritos imortais. E aqueles que ainda não sabem ou ainda não acreditam, tenham certeza, somos imortais. E até porque eu sempre falo, quando eu tenho a oportunidade aqui, né, Deus nos criou para o quê? Para sermos perfeitos, para sermos deuses. Como conseguiríamos chegar a essa perfeição se não fôssemos imortais? Né? Se nós não tivéssemos a oportunidade dessa evolução. Então, cada um de nós que está aqui está evoluindo no seu ritmo. Está evoluindo de acordo com a sua capacidade. Né? Está evoluindo de acordo com as suas vidas passadas. Mas somos imortais. E isso é importante a gente acreditar, a gente ter essa certeza da nossa imortalidade. Mas quando são irradiações energéticas ou elementais, elas estimulam nosso corpo energético, alterando o nosso padrão vibratório, elevando-nos imediatamente. São essas irradiações que nos chegam por intermédio dos orixás. Existem orixás que, por sua própria natureza, são polarizados e irradiam essas vibrações de forma passiva ou ativa. Então, aqui, esse pequeno texto, né, ele fala sobre isso, sobre essas irradiações, porque muita gente, e eu me coloco, né, também como essas pessoas, assim, muitas vezes é muito difícil você conseguir entender uma incorporação, né? E aí eu gostaria, eu acredito que sim, terei a oportunidade de vir aqui falar sobre as incorporações, porque é muito difícil. O que é a incorporação? Como ela ocorre? Por que ela ocorre? Né? O que o médium sente? Até que ponto é o médium? Até que ponto é o seu mentor, é o seu guia, é o orixá que está ali? Né? Então, isso é uma coisa que realmente a gente tem uma certa dificuldade para entender. Nós que estamos dentro da doutrina, nós que já estamos na Umbanda há um certo tempo, para nós é difícil, às vezes, você entender. Imagina para o leigo, né, que não vivencia isso. Então, aqui fala sobre essas irradiações dos orixás no irmão encarnado, que vai servir de quê? Que vai servir de canal, de corpo, né? Porque o que é o médium? O médium é um canal entre o orixá e o nosso irmão que necessita daquele passe, que necessita, né, daquele abraço, daquela palavra. Nós, enquanto médios, nós somos um canal. E o orixá, ele irradia, né, essa energia, ela vem irradiada através dos orixás. Enquanto no nível da essência elas são imperceptíveis, pois nos chegam direto de Deus. Mas quando as recebemos dos orixás, elas são elementais e já foram bipolarizadas. Logo, as 7 linhas assumem esta bipolarização, surgindo 2 polos em cada um delas. A essência, a energia, todos nós recebemos de Deus. Só de estar aqui, na frente de vocês, falando, respirando, olhando, andando, eu estou recebendo o quê? Energia. E essa energia, ela vem de onde? Ela vem de Deus. Ela vem da criação. Não somos espíritos, não somos criaturas de Deus, criados pelo nosso Pai. Se somos criados por Deus, somos energia. Deus não é energia? Então, enquanto espíritos, enquanto imortais, somos energias também. Só que quando a gente recebe isso de Deus, é imperceptível.
Você levanta, você passa seu dia todinho fazendo 1001 funções sem perceber que aquilo ali é uma dádiva. É uma dádiva que você está recebendo. A sua vida é uma dádiva. É uma oportunidade que a espiritualidade te deu para a sua evolução. Então você faz tudo e você não percebe. Agora, quando isso vem quando recebemos dos orixás, aí eu já me coloco enquanto médium. Enquanto médium, o que eu recebo dos orixás já é o quê? Ela já foi bipolarizada. O que é isso? Ela já foi manipulada pelos orixás para que essa energia, para que eu possa receber, para que eu possa ser o canal, né, entre o mundo espiritual e o mundo material, porque é isso que nós somos, não é verdade? O que nós recebemos vem da onde? Vem da terra? Vem daqui? Não. Vem do mundo espiritual. É de lá que vem toda a energia, né? Para quê? Para a gente agir no mundo material. Então é uma energia que já foi manipulada, ela foi bipolarizada. E aí, quando a gente fala em bipolarizado, eu entro num tema que é um tema também, não é difícil nem complicado, mas é um tema que é um tema de muito estudo. Porque quando a gente fala em energias bipolarizadas, nós estamos falando o quê? Na energia boa e na energia não tão boa, que eu nem gosto de usar a palavra ruim, mas seria isso, a energia boa e a energia ruim. Né? Porque isso também existe, a gente sabe disso. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira. Não é porque eu sou um bandista, não é porque eu milito na Umbanda, que é tudo mil maravilhas, que é tudo maravilhoso e que não tem problemas. Se vivemos na Terra, se vivemos no mundo de provas e expiações, se estamos aqui para a nossa evolução, e se para nós conseguirmos evoluir, para que nós possamos subir as escadas da evolução, nós temos que passar por coisas boas e por coisas não tão boas, por que na Umbanda, no kardecismo, na Igreja Católica, na Igreja dos evangélicos, entendeu? Nos muçulmanos ou no judaísmo, não teria o bom e o não tão bom? Então, quando a gente fala nessa energia, nessa bipolarização, a gente está falando sobre isso. Dentro da Umbanda, como em qualquer religião, você vai ter as coisas positivas. Mas, infelizmente, ou felizmente, para a nossa própria evolução, você vai ter também as coisas ruins. E as redes sociais estão aí, que não nos deixam mentir. Infelizmente, ou felizmente, já que o mundo está passando de provas e expiações, né, para um mundo de regeneração. Então, é o nosso caminho. Ô, Carlos, só completar uma coisinha. Claro. Como você falou do ponto do ano, isso na verdade, gente, é como se você fosse descravado numa janela para que a entidade possa vir. É uma forma de você preparar o caminho, entendeu? Entre o médium, tá? E a entidade que vai chegar nele. Aí a gente escuta uma música gostosa, a gente fecha o olho imaginando, voando com aquela música. É o que acontece, às vezes o som do atabaque. Isso. A gente não entende, faz uma gravação, né? Às vezes o som do atabaque no terreiro, é isso que acontece. Tá? São as energias, né, que estão presentes ali. Então, assim, temos 7 linhas, mais 14 orixás. Pois uns ocupam os polos ativos e os outros os polos passivos. E nessa bipolarização que os arquétipos dos orixás vão se formando. Aí eles vão se individualizando e assumindo atribuições específicas, mesmo atuando sobre as mesmas irradiação. A irradiação é uma só. Qual é a irradiação? Deus, o princípio universal. Não é verdade? Quem rege todo, né, tudo, o universo, todo o nosso mundo, a nossa vida, né, os nossos planetas, Deus. Então é uma energia única, Deus é uma energia. Mas aí o que acontece, né? Ele vai o quê? Ele vai uma irradiação só que ela vai se dividindo. Ela vai se dividindo. E nessa divisão é onde se forma essa energia dos orixás. Né? Então, quando a gente fala, são 7 orixás maiores,
mas na verdade, realmente, são os 7 orixás maiores, né? Que a gente vai estar olhando aqui. Mas através deles vão existindo outras energias e vão se multiplicando. Então, por isso que a gente fala, né, que na Umbanda são vários, né, vários orixás, vários irmãos, né, como o Silvio falou, caboclos, né, índios, boiadeiros, e marinheiros. Então, a gente tem uma vasta, né, energia para se trabalhar dentro da Umbanda. Podemos entender porque são 7 os orixás principais, mas cada um possui um par vibratório, ou seja, para cada pai orixá existe uma mãe e vice-versa. Na Umbanda, a gente tem essa divisão, né? A gente tem o orixá masculino e nós temos o orixá feminino, né? E aí eu trouxe alguns aqui, vou ver se eu consigo... sem óculos também não vou ler nada, né? Assim melhorou bem. Então vamos lá. A gente tem, né, Oxalá e Logunã. A gente tem Oxum e Oxumaré. A gente tem Oxóssi e Obá. A gente tem Obaluaê e Nanã-Buruquê. E a gente tem Ogum e nós temos Inhansã. Então nós temos o orixá masculino e o orixá feminino, né? E todos eles trabalham com essas energias, né? Trabalham numa energia única, quando a gente lembra que essa energia vem de Deus, mas cada um com seu arquétipo, né? Cada um com, a gente fala assim, cada um no seu quadrado, né? Cada um vai trabalhar alguma coisa. Por exemplo, quando a gente fala em Oxalá, a gente fala em fé, a gente lembra de fé. Quando a gente fala de Oxum, a gente fala de amor. Quando a gente fala de Omulu e de Emanjá, é a geração, é da vida, né? Quando a gente fala em Obaluaê e Nanã, é a evolução. Quando a gente fala em Oxóssi e em Obá, é o conhecimento. E quando a gente fala em Ogum e em Ansan, é a lei, né? É a ordem. Aí ficou faltando ali que estava escuro, que eu vou ler para cá. Xangô e Egunitá, que é a justiça, né? Então, os orixás, eles trabalham nessas linhas. Ô, Carlos, só mais uma coisa. Pode falar. A gente vai, busca o espiritismo na Umbanda e, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vou lá falar com o marinheiro, por exemplo. Aí vai lá e conversa com ele. Papá, ele vem de um jeito. Numa próxima oportunidade que você volte, ele volta falando isso, te acusa das coisas, te pressiona para que você fique praticamente exposto. A linha que ele vem é diferente. É uma linha mais dura. Isso. A mesma entidade vem numa linha diferente. Você pode parar para pensar e falar assim, como é que pode, por exemplo, vamos dizer assim, o Pai Benedito vir aqui hoje e no mesmo horário ele está... É isso aí. O mesmo espírito. Então, porque são linhas diferentes. Isso que faz para a gente poder entender o que é. Não, e até assim, eu te agradeço com essas intercessões, porque elas são muito valiosas. Quando você fala isso, né, por exemplo, e você deu um exemplo ótimo aqui, o Pai Benedito está na casa Joana de Ângeles, agora, né, agora às 8h30, ele está dando passe e tal. Mas aí, lá na casa São José, lá em São Paulo, o Pai Benedito também está lá, dando passe lá, ele também está... mas como assim? O Pai Benedito, ele se dividiu? Que são as energias. Quando a gente está falando aqui, o que são os orixás, né? O Pai Benedito, ele está na linha dos preto velhos, né? Então, existe um Pai Benedito? Não, existem irmãos, né? Irmãos espirituais no espírito que trabalham na linha do Pai Benedito. Tem um Pai Benedito, como tem uma Oxum, um Oxóssi, um Ogum. Porém, nós temos trabalhadores da linha de Pai Benedito que ele vai trabalhar, ele vai incorporar com o nome da linha dele de Pai Benedito. Quantas vezes, meus queridos irmãos encarnados e meus irmãos desencarnados que estão aqui agora, quantas vezes, né? E eu já tive a oportunidade de trazer aqui, quando falamos de preto velho, né? Que o pai está lá, que o preto velho está lá, e na verdade, quem tem a mediunidade, quem tem a possibilidade de ver, quantas vezes está olhando e não está vendo o preto velho? Quantas vezes está vendo ali um padre, um médico, um doutor, um advogado? Não é verdade, Sandra? Sandra pode falar isso. Então, ele trabalha, só para me terminar, ele trabalha na linha do Pai Benedito.
né? A conversa dele, os conselhos, a energia dele é de Pai Benedito, porque ele veio trabalhar nessa linha, é a linha onde ele vai evoluir, é a linha onde ele está ascendendo para a sua evolução. Mas não necessariamente ele é a figura do Pai Benedito, porque o Pai Benedito é um. Mas os trabalhadores na linha dele são vários, né? São centenas. Imaginem o mundo espiritual. Pois não, Silvio? A gente não fala assim, Deus está em todo lugar ao mesmo tempo? A gente não fala isso. É. Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Vou dar um outro exemplo. Geralmente, final de ano, faz-se homenagem a Iemanjá e o pessoal vai para a praia, não é? Pô, quantas praias tem, no mesmo instante, a mesma cidade está aqui, o outro está lá em São Paulo, o outro está lá no Nordeste, para a gente entender o que é. Tá? Isso aí eu queria passar. Quando a gente fala, por exemplo, dos ereis, né? Tá falando, tem vários ereis. Como a gente fala dos pretos velhos, tem vários pretos velhos. E assim eles vão levando. Se você pegar, cada um tiver 7 linhas, cada um deles trabalhar em 7 linhas, aí você vai entender por que é tão amplo. Isso dá um outro estudo, né? Isso. Quando a gente começa a desmembrar essas linhas, né? Isso dá um estudo muito bacana. Então, agora sim, o que significa as 7 linhas? Vamos ver aí o significado das 7 linhas. Nós temos a linha religiosa, né? A linha da fé, como foi falado lá. O orixá desta linha é Oxalá, que é seguido por caboclos, povos do Oriente e santos católicos. Dentro do sincretismo religioso, ela é representada por Jesus Cristo. Religiosa é a primeira das 7 linhas da Umbanda, a que comanda as outras e funciona como reflexo de Deus, o início, a fé e a religiosidade. Por isso que quando vocês tiverem oportunidade, quem já teve, quem já foi, quem ainda não teve, quem ainda vai, chegar a um centro Umbanda, né, de um centro umbandista, você vai ver um gongá, né, onde ficam os orixás, e em cima do gongá, a primeira imagem elevada é a imagem de Oxalá, porque ela representa isso aqui, ela representa a fé, ela representa o início, ela representa Jesus. Oxalá, ele é sincretizado com Jesus. Então, isso eu acho que é a primeira desmistificação da Umbanda, que deveria imperar no mundo. Quando as pessoas falassem em Umbanda, a primeira coisa que as pessoas deveriam ter a certeza que é uma religião séria, de amor, de caridade. Por quê? Porque ela começa com Jesus, com Oxalá. A imagem de Oxalá é a imagem de Jesus na Igreja Católica. Então, uma religião que cultua Jesus, ainda que com outro nome, não pode ser uma religião ruim. Não pode ser uma religião de maldade. Não pode ser uma religião negativa. É uma religião de amor. É uma religião de caridade. Porque o princípio é o mesmo. Né? Fé, Deus, início, fé, religiosidade. Depois nós temos a linha do povo d'água, né? Que seriam as suas líderes são Iemanjá, que é aqui em cima, e Oxum, que dentro do sincretismo religioso é representado por Nossa Senhora da Conceição, Oxum, né? E Nossa Senhora da Aparecida e Iemanjá. E aí eu vou pedir, né, para me abrir um parênteses, porque como a Umbanda não é uma religião de dogma, o que é isso, dogma, né? Não é uma religião que segue. O dogma é o quê? O dogma é aquilo que você tem que fazer. Por exemplo, a Igreja Católica tem vários dogmas, né? Batismo, casamento, a missa começa, a missa tem início, meio e fim. Toda igreja que você for, a missa tem início, meio e fim, igualzinho. Na Umbanda, não. Né? Nós não temos os dogmas. Então, o que a gente pode encontrar? A gente pode encontrar centros, né? Centros umbandistas e sérios, tá? Que aqui fala, né? Aonde Iemanjá e Oxum é Nossa Senhora da Conceição. Em outros centros já Iemanjá é Nossa Senhora Aparecida. Mas é o sincretismo religioso, tá, gente? Mas a energia é a mesma, tá? Nossa Conceição, através dela vem orixás femininos,
que são as sereias, as iaras, as ninfas, as caboclas dos rios, que são, olha bem, o que eu falei com vocês? Umbanda é a religião da natureza. Então, tudo que foi falado aqui, ó, da natureza, rios, mares, né? Cachoeira. Oi? Cachoeiras, isso mesmo. Isso. Geral, né? Isso. Pedreira, mata. Mata, isso mesmo. Essa é a linha mais feminina, que trabalha com o poder do mar e da água salgada e da água dos rios, além da gestação. Né? Porque quando a gente fala, quando lá atrás, né, vinha naquela bolinha ali de Iemanjá, é o início. É o início de quê? O início da vida. Né? Tanto Oxum quanto Iemanjá, ela é a protetora, né, das mulheres grávidas, dos nascimentos, né? Porque é a origem da vida, é a energia. Aí nós temos a linha da justiça, tão temida, né? Ela é liderada por Xangô e São Jerônimo no sincretismo. Esta linha coordena a lei kármica e tudo relacionado à justiça e à razão. É sincretizado com São Jerônimo, Santa Bárbara e São Miguel Arcanjo. Este orixá segue acompanhado por policiais, juristas, advogados, caboclos e preto velhos. E por que eu falei assim essa linha, né, linha da justiça? Porque é muito interessante, abrindo outro parêntese aqui, quando a gente fala de Umbanda, né, as pessoas costumam dizer assim, eu quero que Xangô faça justiça. Vou lá no centro, eu vou pedir Xangô justiça, é para a minha vida, eu quero justiça. E aí a gente fala o seguinte, cuidado com o que você pede. Por quê? Porque Xangô, a ferramenta de Xangô é o machado. E vocês já repararam como que é o machado? E a gente costuma falar isso na Umbanda. Por que o cuidado ao se pedir justiça, simplesmente? Porque o machado tanto corta para frente, como corta para trás. Então, quando você pede justiça, você tem que ter cuidado. Que tipo de justiça que você quer? O que você está pedindo? Qual energia que você está colocando nesse pedido seu? Né? Então a gente fala isso, a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede, porque ele é o orixá da justiça, ele faz o que é certo. E se o certo que ele estiver vendo na sua vida é cortar para frente, mas voltar também para trás, ele vai voltar. Então a gente tem que ter cuidado também com o que a gente pede. Eu acho acho isso bem interessante na Umbanda. E aí a gente tem a linha das demandas, né? Que Ogum é o seu líder, que no sincretismo religioso é representado por São Jorge. São acompanhados por boiadeiros, militares, caboclos e baianos. Essa é a divindade que protege os guerreiros, que nos ajuda com as aflições da fé e nas batalhas do nosso dia a dia. Também estimula o equilíbrio e a ordem. Então, Ogum, né, ele é um guerreiro, né, e ele batalha, ele luta, ele briga, mas ele também é justo. Então, e ele vem acompanhado aí, né, pelos militares, boiadeiros, caboclos, baiano, e ele ajuda nas nossas aflições, né? Ele guerreia nas nossas aflições e na nossa fé também. E aí a gente vem à linha dos caboclos. Na linha dos caboclos a gente tem Oxóssi e São Sebastião, né? São os líderes desta linha que atendem na doutrina e na catequese. Também trabalha com o conhecimento. São seguidos também por caboclos, caboclas, índios e boiadeiros. Por que o conhecimento? Oxóssi é o orixá do conhecimento, né? E ele é o orixá também da fartura, né? Ele trabalha nas matas. E quando a gente pensa em mata, a gente pensa em quê? A gente pensa nas produções, né? Nas árvores, no plantio, na colheita. E Oxóssi, ele é esse orixá, né? E aí a gente tem a linha das crianças, que vem aí o dia deles aí, né? Agora dia 27 de setembro, dia de quem? De São Cosme e São Damião, né? Ela é liderada por Iori, que dentro do sincretismo é representado por Cosme e Damião. É composta por crianças de todas as raças. São entidades altamente evoluídas, que são conhecidas por suas vozes infantis e vivas. Dentro da Umbanda, a gente tem uma máxima que fala o seguinte:
o que você precisar pedir, emergência, sofrimento, para todos os orixás, todos, lógico, todos vão lhe atender de acordo com o seu merecimento. Isso é básico, né? De acordo com o merecimento de cada um. Agora, pediu para a criança, pediu para ir beijada, pode ter certeza que o seu pedido vai ser muito bem recomendado às energias superiores. Porque as crianças realmente elas têm uma força que vocês não têm noção da força que as crianças têm. Né? E a gente vê, quem já teve oportunidade de ir em festa, né, de São Cosme, quando você chega ali as crianças, né, aquelas brincadeiras, é muito riso, é muita brincadeira, pula daqui, dá cambalhota dali, suja todo mundo de guaraná, suja todo mundo de bolo, tem centros que nem gostam muito, quando as crianças chegam, a não ser lá no dia deles mesmo, dia 27, já tive a oportunidade de alguns trabalhos, a gente sente a energia da criança que está ali perto querendo chegar. Ih, nossa, não, criança não. Ah, meu Deus, o trabalho está seguindo um ritmo tão tranquilo, aí vai vir criança, vai. Mas é uma energia muito importante, é uma energia muito bonita, é uma energia maravilhosa, é a energia das crianças. Tá? Geralmente, quando vem criança, tem que ter um responsável. E os responsáveis pelas crianças são os vovôs. Com certeza. Então a gente tentar entender outra coisa. A gente pede muito por saúde. Porque eles eram médicos. Isso mesmo. Isso. O meu jeito. Isso mesmo. Mas porque eles eram médicos. Médicos, isso mesmo. E aí, nas próprias festas, né, é bom, Silvio, ter lembrado disso, que nas festas das crianças, como eu falei, né, tem muito guaraná, tem muita bala, tem muito bolo, tem muito doce, e aí costuma, né, quando você vai chegar perto, quando você vai conversar com uma criança, ou mesmo quando ela procura você, de repente ela vai te lambuzar, vai te passar guaraná, vai te passar bolo, vai te dar uma bala, receba com o coração aberto, receba com a alma aberta, porque pode acreditar, a energia que ela está passando ali é para a saúde. É uma energia voltada para a saúde. Então é muito importante isso. Silvio lembrou bem. Tem gente que não gosta. Você está sujando todos, aquela. Deixa sujar, gente. Olha bem, está sujando o físico, mas está limpando o espiritual. Sabendo disso? Não vai. Você não gosta, não vai. Mas se for... Você vai ver só para assistir. Você vai ficar lá na plateia assistindo. Pois eles sentem a sua energia, sentem a sua necessidade. E vai lá. E pode ter certeza disso. Suja o corpo e limpa a alma. Tenha certeza disso. E aí nós chegamos na linha dos pretos velhos ou das almas, né? Dos nossos vovôs, das nossas vovós. Yorimá e Obaloaê são os líderes desta linha, que é composta pelos primeiros espíritos que foram mandados para combater o mal. É composta por pretas e pretos velhos de todas as nações. E aí, né, eu faço um parêntese aqui, que realmente é uma linha antiga, né, uma das linhas mais antigas na nossa Umbanda, no nosso Espiritismo, e é uma linha com uma energia poderosíssima, gente. É uma energia muito poderosa. É a energia dos vovôs e das vovós. E acreditem, que eu sempre digo isso, né? Falei aqui quando eu fiz o estudo e falo novamente, já falei agora há pouco. Nem sempre quem está ali é um vovô curvado, é uma vovó sentada no toco. Pode ser um espírito evoluído, né? Que veio na linha dos pretos velhos para ajudar. Que veio na linha dos pretos velhos para quebrar as coisas ruins, que veio na linha dos pretos velhos para cuidar da nossa alma, do nosso espírito e cuidar também do nosso corpo físico. Então merecem todo o nosso respeito, todo o nosso respeito. E aí, quais são os 7 fundamentos da Umbanda? Eu também trouxe aqui, né, além dos 7 orixás, né, as 7 linhas, temos os 7 fundamentos. Os princípios, no entanto, de cada vertente da Umbanda são os mesmos, ou seja, fé em orixás, a reencarnação,
a imortalidade da alma, a fé em espíritos, a crença em antepassados e a fé em um Deus denominado de Olorum. Né? Que aí Deus, no caso, na Umbanda, ele recebe o nome de Olorum, que é Deus. Oxalá, Cristo. Olorum seria a energia maior, a energia que está acima de Oxalá, né? Que é Olorum. E o princípio, gente, se vocês forem olhar aqui, é o princípio que todos nós temos que ter. Enquanto espíritos encarnados, para a nossa evolução. São princípios básicos. Não é porque é na Umbanda que é mais importante do que o kardecismo, do que o catolicismo, do que o judaísmo, né? Não é. É o mesmo, é um princípio para todo mundo. Se a gente tirar a religião, se a gente deixar de falar a palavra religião, é princípio básico para a nossa vivência enquanto encarnados com outros irmãos, enquanto desencarnados com outros irmãos, que é o quê? A fé. Aqui está falando a fé em orixá, porque nós estamos falando de Umbanda. Se eu estivesse falando na Igreja Católica, eu iria falar a fé nos santos. Né? Se eu estivesse numa igreja de evangelho, a fé na palavra de Deus. A fé, a reencarnação. Que a reencarnação é uma verdade inquestionável. Chegará o dia nessa terra que ninguém mais vai duvidar. Que ninguém vai mais nem pensar que um dia alguém falou assim, eu não acredito em reencarnação. Esse dia ele vai chegar. Que vai ser, é uma coisa tão natural. Todos os dias temos provas disso. Na nossa vida. Todos os dias, né? A imortalidade da alma. Somos imortais. Não conseguimos conceber, eu não consigo conceber que eu simplesmente fecho os meus olhos aqui, caio nesse chão, deixo de respirar e acabou a minha vida. E eu simplesmente me torno um corpo inerte e acabou. Eu não consigo conceber isso. Por quê? Porque eu sou imortal. Meu espírito é imortal. Existe outra vida. Com toda certeza. Muitos de nós aqui, eu acredito que já tenham passado por experiências, né, que sabe que é verdade o que eu estou dizendo aqui. A fé em espíritos. Nós existimos, nós somos espíritos, né? Só que nós somos espíritos encarnados. Mas quantos irmãos desencarnados estão aqui agora? E temos que acreditar, temos que ter fé neles, porque eles estão aqui. Ainda que o véu, né, do esquecimento, ainda que o véu, né, entre o mundo material e o mundo espiritual não nos deixe vê-los, muitos de nós percebem, muitos de nós sentem. Então, princípio, a crença em antepassados, os nossos antepassados, aqueles que vieram antes de nós. Então, eles existiram, morreram e acabaram? De forma alguma. Nós somos o que hoje aqui em cima dessa terra? A soma dos nossos antepassados. De tudo que eles viveram. Né? De tudo que eles foram. Nós somos essa soma. Né? E a fé em um único Deus. Assim, 7 são os sentidos da vida, que vem de uma força muito maior que a força de Deus, se dividindo de maneira que possamos compreendê-los, permitindo assim que nos relacionemos de forma direta com cada um desses sentidos divinos. Esses poderes que vibram em nosso planeta também atuam em nossos corpos diretamente, sobre os nossos chakras, que também são 7. E aí eu achei muito interessante essa figura aqui, ela me remeteu até a capa de um LP, né, do Pink Floyd, né, quem é roqueiro assim como eu sabe disso, a capa do Pink Floyd, e ele mostra isso, Deus único, né, lançando a sua energia. Deus lança a sua energia, e o que acontece com essa energia? Ela é única, direcionada a um só filho, a um só espírito, a um só grupo, a uma só classe?
Não. O que acontece com esse raio de luz divino de Deus? Ele simplesmente se espalha. E aqui em várias cores. Por que em várias cores? Porque não somos iguais. Cada um tem a sua individualidade. E essa força, né, essa vibração que nós sentimos, essa chama de Deus que temos dentro de nós, é o que nos faz caminhar, encarnar, desencarnar, reencarnar novamente para a nossa evolução. Né? É esse princípio aqui. E aí fala também que essa força, essa energia, ela vai atuar nos nossos chakras, que são 7, que a gente também pode vir falar futuramente sobre os nossos chakras, né? Que são pontos estratégicos no nosso corpo, que eles devem estar sempre alinhados, porque se desalinhar, a gente bambeia. E aí, acredito que já esteja terminando, a saudação às 7 linhas é da Umbanda, né? Essas 7 linhas, né, eu espero ter passado um pouquinho delas, o estudo realmente ele é maior se a gente for estar destrinchando, né? Mas o básico é isso aqui, que vocês possam entender, para desmistificar a nossa querida Umbanda, né? E aí fala assim, tem uma música, né, que ela se chama Saudação às 7 linhas da Umbanda, é um hino de exaltação e reverência às entidades e forças espirituais presentes na religião da Umbanda, uma prática religiosa brasileira que combina elementos do catolicismo, do espiritismo e das religiões africanas. A letra da canção é uma invocação e um reconhecimento das 7 linhas de trabalho espiritual dentro da Umbanda, cada uma associada a diferentes orixás, que são divindades oriundas das religiões africanas, principalmente do candomblé, e que na Umbanda são sincretizadas com santos. Então, acredito que todo mundo aqui sabe, né? Já falamos aqui, a Umbanda é uma religião brasileira, ela nasceu aqui no Brasil, o candomblé é uma religião africana, né? Veio da África com os nossos irmãos, né? Que vieram escravizados e trouxeram a sua religião, né? E quando chega aqui, acaba acontecendo esse sincretismo, né? Entre o catolicismo, que já existia aqui, né, com o candomblé que veio, e aí nasce a nossa Umbanda com o nosso irmão Zéfilo, né? E aí eu gostaria, acredito que, acho que dá para, né, dá para colocar, eu trouxe a música para vocês ouvirem, que realmente é um hino, ela é linda. Vamos ver se dá para a gente colocar, dá para a gente ouvir. E tem a letra, vocês podem acompanhar com a letra. Não sei se a internet vai assim permitir, não. Oi? Não sei se a internet vai permitir, não. Vamos ver. Tá bem? Ignorar. Acho que vai agarrar um pouco. Não, esse aqui é outro também, não é ela não. Não, ela saiu. Tá vendo? Tem 2 minutos ela não tá. Não vai, né? Deixa eu ver. Volta para mim. Deixa eu ver aqui. Não tem problema. Essa de 2 minutos. Posso voltar lá? Pode. Saravá, todos os orixás. Vê se dá para ouvir. Legal. Aqui, não tem problema. De repente, se não der para a gente ouvir, a gente pode ler. Saudação às 7 linhas da Umbanda. Como é que ela começa? Oi, salve a Umbanda. Vamos ver. Vamos saudar as 7 linhas dos orixás. Na natureza, 7 são as vibrações que Pai Coloro criou e aqui estão neste comprar. Na linha da sagrada geração, Pai Ouro e também Iemanjá. Lá na floresta, força do conhecimento, Saravá, meu Pai Oxóssi, Saravá.
da lei é linha forte na demanda. Saravá pra lei não banda, saravá pra lei maior. Na força de Xangô e Oroirá, tem a justiça que vem tudo equilibrar. Na evolução quem rege é o Baluaiê, que traz todo o seu saber junto com o Mainanã. A cachoeira é de Oxum e o arco-íris de Oxumaré, que são asinhas do amor de Pai Olorum, que ilumina cada e engrandece a nossa fé. Salve a Umbanda, salve as 7 vibrações, são 7 cores na coroa de Babá. Mãe Lobundã é a mãe do tempo e mãe da fé, e o regente da Umbanda é o nosso Pai Oxalá. Então, queridos irmãos, com esse ponto, né, eu gostaria de deixar uma energia, verdade, defumador. Com esse ponto, né, eu gostaria de deixar a cada um dos meus irmãos aqui encarnados, dos meus irmãos desencarnados, a paz, o amor, a caridade, a mansidão e principalmente a fé. A fé que dias melhores virão, a fé que estamos no caminho da nossa evolução, a fé de que somos imortais, que somos espíritos de luz, que somos espíritos criados por nosso Pai Olorum, por Deus. A cada um de vocês, o meu axé, o meu abraço e um agradecimento do fundo do meu coração, que realmente eu fico emocionada de poder estar trazendo um pouquinho da Umbanda, essa religião tão linda, essa religião tão bonita, essa religião que aquece os nossos corações, mas que infelizmente ainda é tão mal vista. Então, agradeço imensamente a Sandra e ao Silvio por essa grande oportunidade de deixar para vocês aqui um pouquinho desse amor dos nossos mentores, dos nossos orixás, dos nossos guias, para todos vocês. Muito obrigada de coração. Que Pai Oxalá abençoe a todos vocês. Muito obrigada.